Bom dia. Bom dia, Marta. Tudo bom? Bom dia para quem está chegando nesse domingo maravilhoso. Já choveu um pouquinho, agora já tá sol. Gente, quem puder me dar um retorno quanto ao som, se tá legal. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, Marta. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Betina. Gostaria que me desse um retorno em relação ao áudio. Se tá para escutar direitinho, se o volume da música tá muito alto. Quem puder me dar um retorno, eu agradeço. Bom dia, tudo bom? Como é que tá o áudio aí, gente? Vou baixar mais um pouquinho a música. Bom dia, Valéria. Tá bom, obrigada, meu amor. Vou baixar mais um pouquinho, né? Bom, obrigada. Tá certo. Obrigada pelo retorno. Bom dia para quem tá chegando. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais um Evangelho no Lar da Casa Espírita do Samaritano. Então é muito gostoso a gente estar aqui nesses momentos de reflexão, de luz. É um prazer imenso estar junto com vocês para que a gente possa aí refletir um pouquinho mais a respeito do Evangelho de Jesus e que esse Evangelho possa ser presente nas nossas ações diárias. Bom, hoje nós vamos dar bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 4, no que diz respeito à reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então nós vamos refletir um pouquinho hoje a respeito dos itens 18, 19 e 20. Bom? Então, antes de fazermos a nossa prece inicial, eu gostaria de ler uma mensagem relacionada ao nosso tema, à nossa reflexão, e para que a gente possa perceber o quanto é importante a nossa família, o quanto o nosso núcleo familiar é interessante, que estamos todos no lugar certo, com as pessoas corretas. Então o nome da mensagem, ela intitula-se Família e Vida. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa, combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se o sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança. Seja tolerância aonde vais, segura
pede paz. A paz é a luz do perdão. Do livro Alma e Vida, de Maria Dolores, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem linda, né? Sejam bem-vindos, quem está chegando, bom dia a todos. Então vamos agora para a nossa prece inicial. Quem se sentir mais à vontade, mais relaxado, pode fechar os olhos para que a gente possa se conectar, portanto, com a espiritualidade amiga, que nos ajuda na realização desse Evangelho. Amigo Mestre Jesus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade, por mais um dia, por mais uma página que podemos escrever diferente no livro da nossa existência. Rogamos a Ti e a toda espiritualidade amiga que nesse momento se faça presente em todos os lares, derramando sobre todos nós as Tuas bênçãos de amor, de proteção, de equilíbrio, de harmonia. Que as energias desse Evangelho possam envolver a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos, envolver todos aqueles irmãos que necessitam de amor, de esperança, de fé, e que porventura possa estar passando por algum momento difícil, de dor. Que essas energias possam acalentar o coração de todos e permanecer em nossos lares, nos ajudando, nos auxiliando, nos trazendo a harmonia e o equilíbrio para convivermos com os nossos familiares de maneira mais pacífica, exercitando a nossa paciência e o nosso perdão. Nesse instante eu te peço permissão para iniciarmos mais um Evangelho no lar com a Tua presença. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia para quem está chegando. Então vamos lá. Novamente, vou falar, nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 e vamos falar sobre os itens 18, 19 e 20, que diz respeito ao item a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. No item 18, o que ele traz para a gente? Ele diz o seguinte: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam um grupo ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Olha que legal, né? Tem muitas pessoas que acreditam que, na medida que a gente vai tendo várias reencarnações, nós vamos perdendo o vínculo com aqueles entes queridos nos quais convivemos nas últimas reencarnações. E aí o Evangelho vem nos esclarecer que isso de forma nenhuma acontece. É um pensamento completamente equivocado, tá? O fato de reencarnarmos várias vezes não destrói os laços de família. Por quê? Porque os laços de amor, os verdadeiros laços de sentimento, de fraternidade, eles unem os espíritos, onde quer que esses espíritos estejam, seja no plano material, seja no plano espiritual.
Então, quando os espíritos retornam aí à erraticidade, ao plano espiritual, que a erraticidade é justamente o intervalo que existe entre uma reencarnação e outra, nós encontramos, nós buscamos novamente encontrar aqueles entes queridos nos quais convivemos, os nossos familiares, os nossos amores, aqueles amigos queridos. Tá? Então, esses laços de fraternidade, esses laços construídos no amor genuíno, na afeição fraterna, eles continuam, eles permanecem. Por quê? Porque lá no plano espiritual, esses corações que se amam, eles vão se buscar, eles vão se procurar. Tá? Então, os laços de amor, eles não se perdem por conta da reencarnação, certo? O Evangelho, ele vem nos esclarecer que isso é um grande equívoco, porque quando falamos em reencarnação, nós estamos falando justamente de quê? Da possibilidade de voltarmos ao convívio dos nossos entes queridos, do qual somos ligados por uma afeição verdadeira. Tá? Então, a reencarnação, ela não vai romper esses laços, pelo contrário, ela vai fortalecer esses laços, ela vai apertar, vamos dizer assim, esses laços que são construídos pelo amor, pelo afeto verdadeiro. Então, isso significa que, ainda sobre o item 18, isso não significa que estaremos juntos somente no plano espiritual. Ele vem dizer aqui, nesse item 18, que esses corações que se amam, esses corações que nutrem um amor fraterno um pelo outro, eles podem, inclusive, pedir para encarnarem juntos na mesma família, no mesmo núcleo familiar, ou mesmo como amigos próximos. Tá? Justamente para quê? Para que eles possam caminharem juntos, para que eles possam progredirem juntos também aqui no plano material. Tá? Claro, gente, que fazendo uma ressalva aqui, nem todos vão reencarnar juntos ao mesmo tempo naquele núcleo familiar, tá? Isso vai depender aí da necessidade evolutiva de cada um, isso vai depender do merecimento de cada um, isso vai depender do planejamento reencarnatório de cada um, tá? Então, muitas vezes acontece de um precisar reencarnar e o outro não. Então, um retorna, ele mergulha novamente na carne e o outro está lá ainda na erraticidade. Mas isso não quer dizer que eles estejam separados de maneira alguma. Eles sempre estarão unidos pelo pensamento e pelo sentimento, tá? Então, esses laços que de uma vez já construídos ali, pautados no amor, na fraternidade, eles permanecem para sempre. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda, meu amor. Tá certo? Então, a doutrina espírita nos esclarece que os laços de amor unem as pessoas, tanto no plano material quanto no plano espiritual, certo? Continuando aqui a leitura, ele vai dizer o seguinte: os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro, que somos nós que estamos aqui, né? Presos à matéria, presos ao corpo físico, nós estamos em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhe torna a afeição recíproca. Pela mesma razão de que, mais depurada, não tem a perturbá-lo o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Olha que conforto que os espíritos nos trazem, né?
Então, aqueles irmãos, aqueles entes queridos que estão no plano espiritual, que se encontram momentaneamente livres, eles velam por aqueles que estão aqui, que se encontram em cativeiros, pelos seus familiares queridos, por aqueles amigos tão amados. Então eles estão lá no plano espiritual, mas eles estão unidos com aqueles que estão aqui, porque eles estão lá, dependendo do seu grau evolutivo, dependendo do seu merecimento, existe também esses condicionantes. Eles vão estar velando por nós, eles vão estar buscando aí nos auxiliar, eles vão estar buscando nos proteger, nos intuir nas nossas lutas terrenas, sempre pelo caminho do bem. Então, é pelo pensamento que eles estão sempre junto a nós e nós estamos junto a esses entes tão amados. Então, comprovando aí, portanto, que é justamente o que a doutrina nos esclarece. A separação, ela não é definitiva. A separação daquele ente querido que a gente tanto ama, ela é temporária. Vai chegar o momento do reencontro. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos voltar ao convívio daquelas almas tão queridas que nutrimos um afeto tão genuíno de amor e de carinho por elas. Tá? Então, os entes que se amam, muitas vezes o que pode acontecer? Como estão em graus evolutivos diferentes, isso pode acontecer, os mais evoluídos, eles sempre vão trabalhar para o benefício de seus entes queridos que estão num grau de evolução, estão aí num grau menos evoluído, tá? Para que juntos eles possam caminhar, para que juntos eles possam progredir aí rumo à estrada da evolução. Então, a cada nova existência, a cada nova reencarnação, todos avançam na senda do aperfeiçoamento. Tá? Então, ele vai dizer aqui algo muito interessante. Quanto mais adiantados nós formos, quanto mais evoluídos espiritualmente nós tivermos, mais os laços de afeição vão se fortalecendo. Mais os laços vão se estreitando, vão se apertando. Por quê? Porque eles vão se depurando. E à medida que eles vão se depurando, eles vão ficando cada vez menos fragilizados aí pelo orgulho, menos fragilizados pelo egoísmo, menos obscurecidos pelas paixões que nos distanciam de Deus. Tá? Então, quanto mais depurados nós formos, mais verdadeiros, mais puros serão os nossos sentimentos. Mais forte, portanto, será o amor, o carinho, a afetividade que nos liga àqueles seres que amamos. À medida que vamos aí, portanto, ascendendo nos degraus da evolução, essas afeições, esses laços vão ficando mais límpidos, vão ficando mais cristalinos, mais verdadeiros, tá? Consequentemente, mais resistentes de sofrer algum tipo de influência relacionadas a alguma enfermidade moral que porventura ainda possamos carregar, certo? Então não importa quantas reencarnações nós tenhamos que passar, porque na verdade é um número ilimitado de reencarnações. Nós sempre estaremos ligados, nós sempre estaremos juntos, conectados com aqueles entes que amamos, pelo pensamento e pelo sentimento, certo? Seja na matéria, seja no plano espiritual. Meus amigos, Deus, que é um Pai só de amor e de misericórdia, Ele não separa os corações que se amam. Por isso, os Espíritos deixam aqui bem claro que a separação, ela é momentânea,
ela é temporária. Tenhamos fé, esperança, paciência, que vai chegar o dia de podermos abraçar novamente os nossos entes queridos, tá certo? E aí ele faz uma ressalva muito interessante aqui ainda no item 18. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Portanto, os seres que nesse mundo se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Então ele deixa bem claro que esses laços de afetividade, esse reencontro, quando retornamos ao plano espiritual, ele só vai acontecer realmente se o sentimento for verdadeiro e se for pautado, se for ali de alma para alma, tá? As pessoas que se unem por motivos de interesse, ou outro motivo que não seja a fraternidade verdadeira, o carinho, o amor de fato, ao chegarem no plano espiritual, elas não vão se procurar, porque não existe um laço verdadeiro de união, certo? Elas não vão se buscar, elas não vão sentir falta uma da outra. Só realmente se buscam os laços de afeição, de alma para alma, porque somente esses laços sobrevivem à extinção da matéria, certo? Então, as uniões que acontecem por motivos de interesse material, seja qual for o tipo de interesse, interesses outros diversos, quando a matéria cessa, quando a matéria acaba, essa união ela se acaba também. Por isso que ele vai dizer aqui que a morte as separa, tanto na terra quanto no céu. Não existe uma afeição real, não existe um sentimento verdadeiro de amor. Existiu sim uma união aí baseada no interesse e não num sentimento verdadeiro de amor, de afeição, tá certo? Então, essas pessoas, esses irmãos que ainda estão nessa condição, eles estão ligados somente pela matéria. Não há uma ligação de alma para alma, de espírito para espírito. Portanto, não é uma ligação aí verdadeira, tá bom? No item 19, saindo agora do item 18 para o item 19, o que ele diz pra gente? Ele diz o seguinte: a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um indício de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então ele vai dizer aqui pra gente, ele deixa muito claro que do mesmo jeito que nós temos
aqueles espíritos no qual nós simpatizamos, no qual nós nutrimos um afeto genuíno, verdadeiro, dentro ali do nosso núcleo familiar, nós também existem ali espíritos do qual nós nos antipatizamos. E do mesmo jeito que simpatizamos com espíritos, e isso é um indício de uma convivência pregressa, de uma convivência anterior, quando nós antipatizamos com algum membro da nossa família, algum familiar, isso também é um indicativo de que houve já um convívio em vidas anteriores e que, por alguma situação mal resolvida, por alguma relação conflituosa, algo ficou ali mal resolvido, algo ficou ali onde existiram, ou de ambas as partes, ou de uma parte só, sentimentos relacionados ao ódio, sentimentos relacionados à raiva, ao rancor, muitas vezes sentimentos relacionados à vingança, Então, muitas vezes, Deus coloca dentro do próprio núcleo familiar inimigos de outras vidas. E aí, uma outra coisa que ele vai trazer aqui pra gente também é que, além de espíritos antipáticos que Deus permite que estejam juntos dentro do mesmo núcleo familiar, ele vai dizer também que pode acontecer casos de espíritos estranhos. E o que seriam esses espíritos estranhos? Espíritos estranhos são aqueles espíritos que estão pela primeira vez na convivência com aqueles outros espíritos familiares. Então, esses espíritos que ele denomina de estranhos são espíritos que não tiveram uma convivência em vidas passadas, não tiveram uma convivência, um relacionamento aí em vidas passadas. Eles estão convivendo juntos pela primeira vez. E aí é muito normal de acontecer o que ele diz aqui, Caráter, o gosto, os pendores não apresentam nenhuma semelhança com seus familiares. E isso é verdade, porque não houve uma convivência prévia entre eles, tá? Então, muitas vezes são aqueles espíritos estranhos, é aquele parente, aquele ente ali que está dentro da sua família, que não apresenta nenhuma semelhança relacionado a gostos, a hábitos, a inclinações, a comportamentos, a pensamentos. Eles são completamente estranhos àqueles outros familiares. E aí ele pergunta, por que Deus permite que nasçam aí na mesma família reencarnações de espíritos antipáticos ou estranhos? E aí ele vai dizer que isso tem dois objetivos. O primeiro, de servir de prova para uns, e o outro objetivo, que ele vai servir de progresso para outros. Então, para aqueles espíritos que já têm um grau evolutivo maior, que já têm um nível de consciência mais expandido, que já tem um nível de conhecimento maior, para esses espíritos conviver com esses outros mais endurecidos representa uma prova. E para esses outros espíritos ainda que estão num patamar de evolução aí, vamos dizer, menor, vai lhe servir de progresso, porque eles vão estar ali no contato com os outros, eles vão ali sofrer as boas influências, os bons exemplos, eles vão progredir ambas as partes juntos. Então tem esse objetivo aí de ambas as partes de evolução. Então, quando Deus nos dá essa oportunidade de reencarnarmos na mesma família, sejam espíritos antipáticos, sejam espíritos estranhos, é justamente para que
juntos, no mesmo núcleo familiar, na convivência do dia a dia, nós possamos transformar os sentimentos de mágoa, os sentimentos de desafeto, os sentimentos de falta de união em laços verdadeiros de amor, de fraternidade e de união. E assim progredirem juntos, um ajudando ao outro mutuamente. Então, meus irmãos, tudo tem uma razão de ser. Na lei universal, na lei de amor de Deus, não existe coincidência, não existe o por acaso. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não permitiria que nascêssemos juntos a esses irmãos, que muitas das vezes fomos inimigos em vidas passadas, se não fosse a melhor maneira de oportunizar aí o resgate dos nossos débitos, dos nossos equívocos e o perdão entre ambas as partes. Tá? Então Deus é tão maravilhoso que Ele coloca, como o próprio Evangelho diz, os maus junto dos bons, para que estes sirvam de exemplos e possa aí, com a convivência, com o passar do tempo, se esvair os sentimentos ligados ao ódio, à mágoa, ao rancor. Então é a oportunidade para esses de exercitar a paciência, de exercitar o perdão, de exercitar a fraternidade, a caridade, o amor. Então ambas as partes saem ganhando. Ambas as partes aí dão um grande passo na estrada rumo à evolução. E para a gente finalizar, nós vamos agora passar para o item 20, onde ele diz o seguinte: o temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor, bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Mas tranquilizem-se os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. De fato, do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligados na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Então, a gente pode se perguntar, né? Poxa, já que a gente tem um número aí infinito de reencarnações, quando eu retornar à pátria espiritual, eu vou ter a mesma quantidade de pais? Eu vou ter a mesma quantidade de marido, ou de esposa, ou de mãe? E aí o Evangelho ele vem nos esclarecer que não é bem assim. No plano espiritual, na verdade, quando nós retornamos ao plano espiritual, nós estaremos todos na condição de irmãos. Temos o nosso Pai maior, Deus, e somos todos irmãos em fraternidade, tá? Então, à medida que nós vamos aí ampliando os laços de amor, ampliando os laços de fraternidade, nós também vamos ampliando a nossa família espiritual, certo? Então, nós não temos que ter, como ele diz aqui, um amor exclusivista, um amor egoísta. Eu só vou gostar, eu só vou amar esse pai, ou essa mãe, ou esse filho. Não, de maneira alguma. Na medida que nós formos crescendo espiritualmente, na medida que nós formos evoluindo, nós vamos aí, nessas múltiplas encarnações, nós vamos ampliando os nossos laços de amor no plano espiritual, tá? Então, ao retornar ao plano espiritual, não necessariamente eu vou ter várias mães, vários pais, vários filhos,
eu vou ter inúmeros irmãos, pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas na qual eu construí laços de fraternidade com aqueles entes queridos que lá estão. E onde quer que estejamos, seja no plano espiritual, seja no plano material, vamos estar felizes juntos. E assim essa família universal, essa família espiritual, ela vai aumentando, tá? Então, a exemplo disso, nós temos Jesus, que é nosso irmão, que nos ama aí de maneira verdadeira, que nos ama de maneira incondicional. Ele não tem por mim e nem por você um amor exclusivista, um amor egoísta. Ele não ama mais um do que o outro, de maneira alguma. Ele nos ama todos iguais. Então, o que isso quer dizer? Que quanto mais perfeito nós formos, quanto mais depurado nós formos, nós vamos amar aí um maior número de pessoas, tá? De corações. Então, nós somos todos irmãos. Na espiritualidade, não há esse rótulo de ele é meu pai, ele é minha mãe, ele é meu filho. Não existe. Na espiritualidade, na verdade, nós seremos todos uma grande família, estaremos todos na condição de irmãos, filhos de um mesmo pai. E aí vocês podem se perguntar, mas Lana, esse processo de reconhecimento, né, de que somos todos irmãos, ele acontece de imediato quando chegamos na espiritualidade? A gente pode se fazer essa pergunta. E claro que não, né? Isso vai depender de vários fatores. Não é um processo que acontece do dia para a noite. É algo que vai acontecer paulatinamente. Isso vai depender, por exemplo, da condição evolutiva daquele espírito. Isso vai depender, por exemplo, do grau de conhecimento que aquele espírito tem a respeito da vida no plano espiritual. Isso vai depender do conhecimento que ele tenha a respeito da imortalidade da alma. Então, há vários fatores que vão influenciar nessa consciência, né, de sabermos que no plano espiritual nós somos todos irmãos. Então, tem algumas pessoas ainda que, pelo fato de ainda serem muito apegadas, vamos dizer assim, à matéria, muito apegada aos laços consanguíneos, né, ao retornarem ao plano espiritual, elas demoram um pouco mais a ter esse nível de consciência. Então, elas ainda vão compreender, elas ainda vão entender que aquele espírito é o pai dela, que aquele espírito é a mãe ou é o filho, tá? Então, isso é um processo. É com o tempo, é com a depuração do espírito que chegaremos nesse patamar, nesse grau aí de consciência e de compreensão de que, na verdade, nós somos todos irmãos, né? Aquele filho que momentaneamente está aqui na Terra como seu filho, ele é um empréstimo divino. Ele é um espírito que está momentaneamente na condição de seu filho, mas ele é seu irmão. E ao retornar à espiritualidade, com o tempo, nós passaremos a ter essa compreensão, tá certo? Então, eram essas as reflexões que eu gostaria de trazer hoje para o nosso Evangelho. Eu espero que tenha trazido alguma contribuição, alguma reflexão aí, despertado algum interesse aí no coraçãozinho de cada um de vocês. Antes da prece, gostaria de agradecer a companhia de cada um. Muito obrigado por estarem aqui comigo, certo? E vamos agora para a nossa prece final. Querido Deus, amado Mestre Jesus, muito obrigada pela oportunidade de refletir sobre os teus ensinamentos no Evangelho. Queremos te pedir que possamos trazer esses ensinamentos
para as nossas ações do dia a dia, tentando colocá-los em prática. Dá-nos a oportunidade cada vez mais do conhecimento, da reflexão, de termos empatia, paciência, compreensão, amor, perdão por aquele ente querido que muitas vezes temos dentro do nosso próprio lar uma relação conflituosa, uma relação muitas vezes difícil. Nos dá a oportunidade de exercer todos esses sentimentos de amor e de perdão. Pedimos a tua companhia, a tua proteção e as tuas bênçãos para o dia de hoje e para o restante da semana. Que nesse instante as tuas energias de amor possam penetrar cada vez mais no nosso íntimo, envolvendo não somente o corpo físico, mas principalmente o nosso corpo espiritual, nos trazendo a harmonia e o equilíbrio necessário para continuarmos aqui a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia e um excelente domingo a todos. Fiquem com Deus.